Queridos irmãos, eu quero, depois de louvarmos ao Senhor com essa belíssima canção, eu quero convidá-los a abrir as Escrituras em nosso texto base. O texto de hoje é 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. 1 Pedro, no seu terceiro capítulo, e o nosso propósito é estudar a partir do verso 13. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. Mantenham a palavra em suas mãos, não feche, como nós temos feito de forma tradicional. Nós vamos trabalhar verso a verso, e o meu propósito é chegarmos até o verso 17. Esse é o nosso objetivo hoje. E nesse objetivo, pensamos exatamente na proposta de falarmos sobre o testemunho cristão no mundo. O testemunho do cristão nesta realidade em que vive. Uma realidade em que nós, caminhantes aqui, somos peregrinos e estamos de passagem. E nesta caminhada, precisamos ser testemunhas e testemunhar a graça do nosso Deus. Precisamos ser exemplos àqueles que estão próximos a nós. Eu quero que você, por um pouco, aguce a sua criatividade. Imagine, é algo muito hipotético, pelo menos no nosso país, pelo menos nesse momento em que estamos vivendo, pelo menos por enquanto, é apenas um pensamento hipotético. Imagine que você está muito bem com sua família em sua casa, dormindo, é madrugada, e de repente você ouve barulhos, batidas fortes, veementes em sua porta. Você vai atender, e quando abre a porta, são policiais, e perguntam: há alguém mais em casa? E você responde: sim, há fulano, fulano e fulano. E eles entram em sua casa, mandam você ficar num determinado momento no lugar daquela sala e traz a sua família. Coloca vocês todos perfilados e então faz uma pergunta. E essa pergunta é: você é cristão? Antes da resposta que você possa pensar em dar aqui, num momento como esse hipotético, lembre-se que você já sabia, já tinha conhecimento de que muitos outros policiais já haviam adentrado em muitas outras casas, de pessoas que tinham a mesma fé que a sua. E ao adentrar naquela casa, de acordo com a resposta que aquela família dava, eram levados para prisões. E após a prisão, eram martirizados, mortos, de várias formas, de várias maneiras, de maneiras cruéis. Tanto homens, quanto mulheres, quanto crianças eram assassinados. Você tem posse desta verdade? Na hora de responder a pergunta: você é cristão? Agora imagine uma outra situação. Você está muito bem na sua casa. Um amigo cristão te manda uma mensagem, ou vai na sua casa e diz assim: você precisa sair urgentemente da sua casa, porque alguém próximo a você acabou de dizer
para o governo que você é um cristão. Fuja enquanto há tempo. E então você pega o que dá para pegar, roupa, objetos pequenos e foge. Sabendo, porém, que com aquela fuga você estaria salvando a você e sua família, mas você estaria perdendo os seus bens. Porque o governo, ao descobrir que esta pessoa é cristã, criou um decreto que qualquer cristão que fosse pego perderia todos os seus bens. Imaginaram essa realidade? Esta é a realidade do contexto histórico desta carta que Pedro escreve às igrejas que estavam na Ásia. Um contexto de medo, um contexto de preocupação, em que eles, crentes, não podiam confiar nem ao menos nos parentes, nos amigos mais próximos que não tinham a mesma fé. Eles estavam de forma constante preocupados com a própria vida e também com a vida daqueles que lhe eram queridos. Essa é a realidade desta carta. Essa é uma realidade que, na minha fala, não chega a 1/10 da compreensão do que aqueles crentes estavam vivendo. E os versos que nós trabalharemos nesta noite estão inseridos nesta realidade de medo, de preocupação, de temor, vivido por aquelas pessoas naquele período da história. Como testemunhar de forma positiva aquilo que eu creio a respeito da eternidade, da vida eterna, diante das perseguições, diante dos dias tempestuosos, diante da agressão sem nenhum tipo de propósito, diante das mentiras. Como sermos testemunhas de Cristo no mundo mau. É esta a proposta de Pedro para aquela igreja nesse capítulo 3, a partir do verso 13. Você há de lembrar que Pedro, ele, desde o capítulo 2, a partir do verso inicial do capítulo 2, Pedro fala sobre ser testemunha no mundo, na sociedade, no trabalho, para com o governo, para com a família, dentro da comunidade de fé. Agora ele vai falar sobre como ser testemunha diante das agressões que o mundo traz àqueles que têm uma fé genuína em Jesus Cristo. Olha como ele começa o verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Esta é uma pergunta retórica. Pedro olha para os seus ouvintes, ele escreve esta carta que seria lida nas comunidades, nas igrejas, e começa esse verso 13 fazendo uma pergunta. Ora, quem é que há de maltratar vocês, se vocês forem zelosos nas suas práticas de justiça e de bondade? Imagine esta pergunta tilintando nos ouvidos daqueles crentes que estavam sendo perseguidos. A pergunta é: vocês sendo justos e bons, vocês ainda assim serão perseguidos? E a resposta, mesmo sem voz, mas no pensamento de muitos daqueles irmãos, eram:
Claro que seremos. Já estamos. O maior império do mundo nos persegue. E nos persegue exatamente pela nossa justiça, pela nossa obridade, pela nossa retidão, por aquilo que cremos. Nós, Pedro, estamos sendo perseguidos agora. Portanto, essa pergunta, para muitos, era extremamente estranha. Quem há de vos maltratar se vocês forem zelosos do que é bom? Essa pergunta, ela precisa ser respondida a partir da própria Escritura. Quando Jesus afirma no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que o cristão, que o crente, o verdadeiro servo, passará por dias maus, passará por perseguições. A paz, a quietude, em determinado momento, será roubada pelas tempestades. Mas Pedro, ele faz essa pergunta retórica porque sabe a resposta daqueles crentes, na expectativa de que a mente e o coração deles voltassem-se para o Senhor, para que eles pudessem entender, compreender que eles precisavam, independente da realidade vivida, eles precisavam ser bons e justos diante de Deus e diante dos homens. Porque apesar daquele momento de perseguição, valeria a pena, muito a pena, permanecer fiel aos propósitos, fiéis aos projetos de Deus para a vida deles. Ele diz: se vocês forem zelosos, vocês podem alcançar em determinado momento a paz, mesmo no mundo conturbado, mesmo numa realidade que causa estranheza e preocupação aos olhos de todos. Pedro está lembrando que, apesar das adversidades, nós precisamos manter o nosso coração puro. Porque, por meio da nossa fidelidade, pode haver a possibilidade de, em determinado momento, nós termos paz com o outro. Termos paz com aquele que está ao nosso derredor. Termos paz até mesmo com alguns daqueles que nos perseguem. Mas Pedro, ele observa que há uma possibilidade de ter paz, há uma possibilidade de, agindo de forma boa, de forma cordata com aqueles que estão próximos, nós ainda temos um pouco de tranquilidade. Mas ele olha e diz: é possível ainda ter paz se nós agirmos de forma bondosa. Mas o verso 14 ele diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. O que ele está dizendo? Vale a pena, em meio às perseguições, em meio às adversidades, voltando ao que ele havia dito nos versos anteriores, se formos injuriados, se formos perseguidos, se fizerem o mal contra nós, qual é a nossa atitude? Abençoar e não amaldiçoar. O que ele disse é: não pague o mal com o mal, a injúria com a injúria, o ataque com o ataque. Mas antes, bendizei aqueles, sejam misericordiosos com aqueles, tenham graça, porque
Deus que está nos céus recompensará a você pela sua atitude bondosa, pela sua atitude diferenciada daquilo que, de forma geral, as pessoas agiriam. Mas ainda que a perseguição venha, ainda que ela seja real, ainda que te fizerem mal, você pagar o mal com o bem, e essa pessoa continuar a fazer o mal, essa é uma possibilidade. Esta é uma realidade. Ainda que venha a sofrer por ser justo, piedoso, por viver uma vida santa, saibam que vocês são bem-aventurados. Vocês são felizes. E você vai lembrar o porquê? Porque assim como a igreja estava sendo perseguida, Cristo também foi perseguido. O cristão, ele no mundo terá aflição. São as próprias palavras do Senhor Jesus. Aquele que vive na contramão daquilo que a sociedade reza como princípio normatizador da vida, o cristão que vive apenas para o Senhor, que vive apenas para obedecer o que as Escrituras dizem, serão perseguidos. Hoje, podemos dizer sem sombra de dúvida, a moda é essa, serão cancelados. Esta realidade dói, mas diante dessa verdade nós precisamos entender que somos bem-aventurados, porque só somos perseguidos desta forma, porque Cristo habita em nós, porque nascemos de novo, porque vivemos em novidade de vida. Bem-aventurado, felizes somos ao passar por adversidades nessa realidade pecaminosa. Mas nós precisamos nos lembrar disso, de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que mesmo passando por provações, por adversidades, nós somos felizes, porque temos a certeza que as adversidades, as tempestades são passageiras. Elas não durarão para sempre. Lembre-se, foi isso que Pedro disse ainda no capítulo 1, verso 6, ele diz: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristado por várias provações. E ele diz que essas provações, elas estão confirmando o valor da nossa fé. Não uma fé mentirosa, não uma fé como um feno, mas uma fé comparada ao ouro que não pode ser reduzido ao pó. Mesmo passando por situações adversas, nós somos lembrados que o Deus bendito, por misericórdia, nos resgatou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E essa esperança é consumada na herança que é incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para cada um de nós nos céus. Pedro, então, no capítulo 3, está trazendo a memória daqueles crentes que eles são bem-aventurados por isso. Porque eles receberam por dádiva a vida eterna. Porque eles receberam o céu dos céus. Porque eles foram justificados por meio do sangue
de Jesus Cristo, porque eles nasceram de novo. Que alegria temos! Eu preciso ser lembrado disso todos os dias. Naquele dia que eu estou para baixo, por qualquer situação que seja, eu me lembro que a adversidade certamente passará, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E a promessa que ele fez da eternidade enche meu coração de alegria. Esse corpo um dia descerá à sepultura, mas minha alma voltará ao meu Criador. Essa é a alegria do crente. E é por isso que nós somos bem-aventurados. Não é por aquilo que temos, não é pelo carro, não é pela casa, não é pelo trabalho, não é pelo dinheiro, não é nem ao menos pela família que temos, que somos bem-aventurados, mas somos bem-aventurados porque fomos perdoados dos nossos pecados e temos paz com Deus. É por isso que ele diz ainda que venhamos a sofrer por causa da justiça, somos bem-aventurados. E a próxima fala dele é: ei, saibam, as perseguições são realidades. Ninguém mais do que vocês sabem disso. Nós estamos vivendo dias maus, mas ele traz um conselho que serve para aquele tempo, mas por tempo presente também. Ele diz: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Lembra que eu disse para vocês no início? A realidade era uma realidade extremamente perigosa para eles. A qualquer momento, o próprio Pedro, que está escrevendo esta carta, poderia deixar a pena cair de lado com alguém de forma abrupta, o sequestrando pela sua fé. Essa é a realidade, mas Pedro diz a eles: não fiquem amedrontados. A palavra, o termo amedrontado é o que dá origem a uma palavra tão clássica no nosso tempo, que é fobia. Fobia é um medo extremo, é um medo irracional, é um medo que nos tranca em casa, é um medo que nos faz soar as mãos, os pés, quando vamos fazer alguma coisa que foge ao nosso controle. A fobia, ele diz: não tenha um medo exacerbado, não fiquem temerosos. Com o quê? Com as ameaças do inimigo ou dos inimigos da fé. E ele diz mais: nem fiquem alarmados. A gente tem essa tendência, né? Ouvimos que alguma coisa aconteceu na nossa vizinhança. Alguma coisa aconteceu próximo onde a gente mora. A gente logo fica com as antenas ligadas, preocupados. Será que eu saio? Será que eu não saio? Será que eu faço? Será que eu não faço? Alarmados. Pedro está dizendo a eles: é verdade os dias que estamos vivendo. É verdade que o Império Romano está matando a milhares os nossos irmãos. É verdade. Mas não perca o tino. Não perca a direção. Não entre em desespero. Não perca a fé. Mantenha-se firme. Porque, ora, Jesus já tinha feito algo no coração deles. Já tinha deixado a sua paz.
o momento em que fomos alcançados pela graça, no momento em que eles foram alcançados pela graça, a paz de Cristo adentrou em seus corações. A paz que Cristo dá não como o mundo dá, porque a paz que vivemos nesta realidade presente não é uma paz duradoura, ou é? Não. O mundo rouba-nos a paz de forma constante com as circunstâncias, mas a paz que somente Cristo dá é uma paz que reina pela eternidade. É uma paz que, em meio à dor aguda de um problema físico, a dor continua, mas a certeza que temos é que Deus está conosco. Da solidão, em meio à solidão, às inquietudes, ao luto, nós ainda temos paz, porque sabemos que o príncipe da paz anda conosco, que o príncipe da paz está ao nosso lado, porque ele diz: eis que estou convosco todos os dias. É isso que Pedro está dizendo àquele povo, àquela igreja: vocês não devem ficar amedrontados com as ameaças, nem alarmados com esses. Aí então, o verso que se segue, o verso 15, Pedro vai falar sobre, de fato, como devemos agir e reagir diante das circunstâncias, essas circunstâncias adversas. Como o nosso coração deve se portar e o que nós devemos saber em meio às circunstâncias adversas. Primeiro, Pedro vai dizer antes. Olha como é interessante a continuação. Pedro vai dizer no verso 14, no final do verso 14, não fiquem amedrontados e não fiquem alarmados. Antes, ou seja, pelo contrário, em vez de desesperar-se, em vez de perder a paz, em vez de perder a tranquilidade, em vez de perder a serenidade, vocês devem fazer o quê? Santificar a Cristo como Senhor em vossos corações. A única forma de, em meio a qualquer tipo de situação que nos tira da normalidade, a única forma de não sentirmos um medo que nos paralisa diante do amanhã, a única forma de não vivermos alarmados com as situações presentes e com o medo do futuro, é se nós, de forma deliberada, pensada, não santificar Cristo como Senhor em nossos corações. A palavra santificar é separar. E aqui Pedro está dizendo simplesmente isso. Para que você tenha paz em meio às tempestades, para que você não retribua o mal com o mal, a injustiça com a injustiça, a perseguição com a perseguição, para que você testemunhe, ou seja, no mundo como luz e sal em meio às circunstâncias, para que você possa agir diferente da forma que aqueles não crentes agiriam, ou reagiriam a uma situação, só é possível se Cristo for o centro do seu coração. Se Ele reinar de fato em seu coração, se Ele for a tua bússola, se Ele for o teu Senhor. Se assim não for, nós vamos nos lembrar da aula passada, em que eu afirmei que dentro da igreja há pessoas que ainda não foram alcançados pela graça. Pessoas que foram batizadas, não importa o tempo. Pessoas que
são fiéis naquilo que são chamadas a fazer, como entrega dos seus dízimos, os seus trabalhos, os seus deveres a serem cumpridos na casa de Deus. Mas mesmo assim, sendo grandes e bons religiosos, muitos ainda não nasceram de novo. Se nós não colocarmos Cristo como centro da nossa vida, nós agiremos como aqueles que estão entre nós, que vivem dentro da igreja, mas vivem com o seu coração lá fora. Ou viveremos como aqueles que estão lá fora, sem Deus, e vivendo conforme o seu próprio coração, a sua própria alma diz que devem viver. A parte da graça, a parte da vontade de Deus. E mesmo nós que de fato nascemos de novo, e mesmo nós que recebemos um novo coração, nós não podemos nos contentar com um pouco. Nós não podemos nos contentar com o que Paulo diz, com o leite materno. Nós temos que comer comida sólida. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Nós temos que tomar a forma de Cristo. Nós temos que tomar e viver como Cristo quer que venhamos a viver. Nós precisamos, como eu tenho dito, irmãos, ter a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, sente como Cristo. E quem tem a mente de Cristo e sente como Cristo, age como Ele e reage da mesma forma que Ele. É por isso que agora, de forma prática, Pedro diz: se você quer, em meio às adversidades da vida, dar um bom testemunho aos de fora, você precisa colocar Cristo como centro do seu coração. E colocando Cristo como centro do nosso coração, ele diz: nós precisamos nos preparar, ou estar preparados para responder a tudo ou a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. Eu amo esse texto. Pedro está simplesmente dizendo que o cristão precisa defender a sua fé. Ele precisa estar apto, como ele mesmo disse ao seu filho na fé, Timóteo, a manejar bem a palavra da verdade. O crente precisa estar preparado para defender a sua fé, a sua esperança no mundo cruel e mau todos os dias. Lembre-se que o contexto é um contexto de perseguição armada. O contexto de que alguém bateria na porta deles a qualquer momento e lhes perguntariam: você é um cristão? A resposta, independente do que lhes viesse a acontecer, seria: sim, eu sou. A consequência seria, inicialmente, a prisão. E um pseudo-julgamento seria feito na presença do imperador, nesse momento, de Nero. Uma encenação, como temos visto por aí. Porque a pergunta que se faria é: você é cristão? Então prove. E aquele cristão teria que fazer uma profissão de fé. E pior, sabendo que depois seria morto. Pedro está dizendo: não abra mão dessa verdade.
Você foi salvo. Você precisa estar disposto, preparado para testemunhar a sua fé. Olhando para os dias atuais, é claro que nós não vivemos a mesma realidade de sermos parados por alguém, interpelados por alguém, e então temermos dizer naquilo que cremos a respeito da nossa fé, porque se dissermos podemos ser presos e mortos. A gente sabe que no nosso país essa não é uma realidade, pelo menos por enquanto. Pelo menos não nesse momento. Mas nós somos interpelados todos os dias aí afora sobre nossa fé, sobre o que acreditamos, sobre o que é o Evangelho. Algum tempo atrás, eu preparei uma lição aqui para a nossa igreja sobre o Evangelho. E eu pedi aos professores na época que fizessem esse exercício e pedissem àqueles seus alunos que pudessem resumir o que é o Evangelho. E alguns me confessaram que não foi aquilo esperado. Precisamos ter na ponta da nossa língua, quando alguém nos perguntar o que é o Evangelho, nós precisamos estar dispostos de forma muito simples a responder o que é o Evangelho. E muitos não sabem responder. Muitos não compreendem, não sabem responder nem o porquê Cristo veio. Alguns ainda dizem que nem sabem se são salvos. Eu já ouvi isso. Infelizmente, eu nem tenho certeza se sou salvo. Nós não precisamos ser um teólogo ou teólogos que saibam tudo sobre os ensinamentos de Calvino. Nós não precisamos conhecer muita coisa da teologia. O que nós precisamos conhecer são as Escrituras Sagradas. O que nós precisamos conhecer muito bem é quem é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aonde quer que nós estejamos, nós precisamos nos preparar para defender a nossa fé. Mas entendam que ao chamar a atenção da igreja, a chamar a atenção daqueles que eram seus conciliares no que diz respeito ao conhecimento e à defesa da fé, a defesa da razão, da esperança que eles tinham, Pedro certamente tinha o cuidado para com a forma que aqueles crentes testemunhariam ou diriam a respeito da verdade que eles acreditavam. Olha o que diz o verso seguinte, o verso 16, ele diz, fazendo-o, ou seja, defendendo daqueles que estavam arguindo sobre a sua fé, ele diz, fazendo, todavia, com o quê? Com mansidão e temor, e com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Muitos de nós perdem a oportunidade de ganhar o incauto, de ganhar o pecador que está morto em delito e pecado, pela sua forma agressiva de conduzir um debate qual for sobre fé. A palavra do cristão diante desta realidade da defesa da fé não pode ser agressiva. E aí eu abro aspas aqui
para lembrarmos de algumas figuras pungentes na mídia que, ao defender a fé, são verdadeiros brutamontes quando falam com os que têm uma fé diferente da nossa. Agressivos, que afastam aqueles que ainda não conhecem Cristo pela sua fala virulenta, agressiva em relação a que o outro crê. Nós precisamos nos lembrar que somos nós que conhecemos a realidade vindoura do Deus da graça, porque fomos iluminados pelo Espírito. O Espírito habita em nós. Só compreendem as coisas do Espírito aqueles que nasceram do Espírito. Os outros, seja de qual for a religião, ou sem religião, estão mortos em seus delitos e pecados. Nosso papel não é agredi-los. Nosso papel é pregar Jesus Cristo, hoje, ontem e sempre. É pregar o arrependimento. É pregar que o Evangelho é realidade e que precisam crer para que sejam salvos. Mas, como disse Pedro, a nossa palavra tem que ser temperada, tem que ser uma palavra mansa. Bem-aventurados mansos, disse Jesus no Sermão do Monte. Precisamos, em nossa palavra, ter equilíbrio. Essa palavra precisa ser com temor. E é interessante esta palavra apresentada por Pedro, temor. É porque a pregação do Evangelho precisa ser genuína e pura. Nós também não podemos, para agradar aqueles que não vivem a nossa fé, nós não podemos adoçar demais o Evangelho. Precisamos lembrar da verdade agridoce que o Evangelho traz aos corações. Não há como falar de Evangelho sem falar de pecado. Não há como falar de pecado sem falar sobre arrependimento, sobre mudança de vida. A nossa palavra tem que ser temperada, mansidão, temor e boa consciência. Por que isso? Porque se agirmos desta forma, aqueles que são agressivos, aqueles que agridem a nossa fé, se sentirão envergonhados. Serão envergonhados por aquilo que estão dizendo a respeito de nós mesmos e daquilo que nós acreditamos. Há um fato vivido por Cristo, e você precisa lembrar que Pedro conviveu a sua vida inicial, pelo menos os 3 anos da sua vida com o Mestre. E Pedro teve o privilégio de ver em diversos momentos a ação e a reação de Cristo para com aqueles que perseguiam ao Senhor. E ele certamente deve ter visto em um determinado momento em que aqueles religiosos, aqueles que estavam confrontando ao Senhor, foram confrontados por Cristo na sua verdade e na verdade de Cristo, e aqueles que eram os doutores da lei ficaram envergonhados diante da realidade do mau intento do seu coração ser apresentado por Jesus. Pedro está dizendo que
se nós agirmos conforme Cristo quer que venhamos a agir. Aqueles que querem o mal, aqueles que querem desvirtuar o Evangelho, serão envergonhados pelo nosso procedimento correto, justo, reto e bom. Pedro encerra, dizendo no verso 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofreis por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Não sei se você conseguiu perceber algo aqui. Agora Pedro traz um conselho à igreja. Um conselho que serve para nós no tempo presente. Ele diz, porque se for a vontade de Deus, ponto. Deus é Senhor da nossa vida. Deus é Senhor da nossa existência. Tudo que acontece em nossa vida por meio da provisão de Deus. Por isso que ele diz, porque se for da vontade de Deus que você venha a sofrer, sofra por fazer o bem e não por fazer o mal. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que quer você faça bem ou mal, quer alguém faça bem ou mal, inevitavelmente sofrerá nesse mundo. Não há aquele, como diz o poeta, que nasceu e viveu e não sofreu. Todos nós acabamos vivendo em determinados momentos da nossa vida, sendo crente ou não, fiel a Cristo ou não, perseguido ou não, um determinado momento da vida vai passar por dias maus. É melhor que, ao passarmos pelos dias maus, as nossas práticas sejam as mesmas que Jesus praticaria se estivesse no nosso lugar. O crente é chamado a viver a vontade de Deus. É chamado a viver por meio da vontade do Senhor. E fazer o bem. Em todo tempo. Em todo momento. Será perseguido? Sim, será. Passaremos por adversidades? Sim, nós passaremos. Mas é melhor passarmos pelas adversidades com Cristo no nosso barco do que passarmos as adversidades sozinhos. Eu quero encerrar fazendo algumas perguntas a você. Você tem examinado a sua própria vida? Você tem sido zeloso em boas ações, mesmo quando é maltratado? Você é capaz de fazer uma defesa sólida, concreta do Evangelho? Tem Jesus acima de tudo e de todos? Jesus é o centro do seu coração? Se isso não for uma realidade, faça nesse momento os ajustes necessários. Mude o que precisa ser mudado. Então Deus te usará de forma poderosa como testemunha, como sal, como luz nesse mundo hostil. E ao final de tudo, quando a nossa sorte, a nossa vida aqui terminar, nós estaremos com Cristo Jesus, o nosso alvo maior, face a face, frente a frente, e ouviremos dele: vinde, bendito de meu Pai. Na próxima semana, nós
trabalharemos o verso 18 ao verso 22, encerrando o capítulo 3. E nós, nesses versos, nos aprofundaremos naquilo que é mais importante para nós, no processo que estamos vivendo, caminhando para a eternidade, que é viver uma vida santa no Senhor. Quero te convidar a fechar os seus olhos. E que Jesus seja o centro do nosso coração. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Que Ele conduza o nosso pensar. Que Ele conduza a nossa ação e a forma que reagimos às tempestades causadas pelas situações ou pelo outro. Que nós venhamos a santificar Cristo como Senhor em nossos corações. Amado Deus, eterno e soberano Pai, rendemos a Ti glórias e graças. Agradecemos por estarmos juntos nessa noite. Agradecemos porque a Tua palavra adentra o nosso coração, de forma que nos provoca a ter um coração, nos chama a ter um coração segundo o Teu coração. Nos chama a colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E colocá-lo como o primeiro lugar na nossa vida significa buscar a Ti e viver em Ti, a partir do conhecimento que temos de Ti, da relação que temos contigo, uma relação vivenciada por meio da palavra e da oração. Santifica-nos, ó Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Somos falhos, sabemos que dias maus são uma realidade, somos provocados de forma constante, de diversas formas e maneiras, e precisamos dizer não ao pecado, dizendo sim a uma vida contigo, uma vida em Teu altar. Purifica o nosso coração, a nossa mente, para que dia a dia nos pareçamos muito mais contigo do que com aquilo que éramos no passado. Santifica-nos, ó Deus, por meio do Espírito Santo. Encha-nos de Ti mesmo, para que possamos, ó Pai, cheios do Senhor, do Teu Espírito em nosso coração, possamos testemunhar, defender a nossa fé, uma fé que é consolidada por meio daquilo que cremos na Tua palavra, porque a Tua palavra revela qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Cuida de cada um que aqui está. Cuida das nossas famílias. Cuida do Teu povo. Nós que somos peregrinos em terra estranha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos lembra sempre que o céu é o nosso destino. Louvamos a Ti e bendizemos o nome do Senhor Jesus. E é no Seu nome que oramos. Amém.